Fala galerinha, bora que bora para mais uma live aqui no nosso canal Cruzeiro Info. Bora que bora falar muito, mas muito mesmo do nosso cabuloso. Já chega com o dedo no like, como vocês verem na tela aí. Hoje é dia de sorteio aí da Copa do Brasil, mais precisamente aí. Vamos ver hoje definir os mandos de campos aí das semifinais da Copa do Brasil. Cruzeiro que deu uma esquecida nessa Copa do Brasil por um tempo, focado apenas no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil é essa que só retorna pós o término aí do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro tá de olho hoje na definição aí dos mandos. O que vocês preferem, galera? Vocês preferem que o Cruzeiro comece jogando em São Paulo, no caso, ou faça o primeiro jogo aqui em Belo Horizonte, no caso, aí se for o contrário, defina a vaga em São Paulo ou defina a vaga em Belo Horizonte? Deixa aí a opinião de vocês, deixa o dedo no like, deixa sua mensagem aí também sobre esse confronto importantíssimo aí para as pretensões do Cruzeiro na temporada. Então, muito legal o Cruzeiro estar nessa semifinal de Copa do Brasil. Cruzeiro aí que programou 2025 aí com objetivos mais modestos, né? Todos nós sabemos aí que os objetivos do Cruzeiro para a temporada era chegar na Libertadores e isso parece que o Cruzeiro vai conquistar e até com uma certa facilidade, vamos dizer assim, muito trabalho, mas impressionante como o Cruzeiro deslanchou dentro do Campeonato Brasileiro pós começar muito mal a temporada, mais precisamente aí no Campeonato Mineiro. Então, o Cruzeiro deu uma reagida aí pós começar muito mal no Campeonato Mineiro, né? Tá fazendo uma campanha sensacional no Campeonato Brasileiro. E agora voltamos aí ao nosso pensamento, pelo menos por um dia, né? Porque a Copa do Brasil é só no final do ano, só após o término aí do Campeonato Brasileiro. Então, por um dia, a gente vai respirar de novo Copa do Brasil. Acho que é até legal, né? O Cruzeiro não vive um momento muito bom no Campeonato Brasileiro. A temporada do Cruzeiro, pensando no Campeonato Brasileiro, é excelente. O momento do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro em si não é legal. Acho que o Cruzeiro está com um pouco de dificuldade, oscilando dentro do campeonato, isso é totalmente normal. Vamos falar também um pouquinho sobre o elenco do Cruzeiro, né? Que nesse momento de oscilação, o elenco é muito importante, contratações aí do meio do ano que o Cruzeiro fez, como os demais também fizeram. E outras coisas mais. Temos notícias, vamos falar também, importante demais, obviamente que o recorte tá muito longe ainda para a gente fazer um recorte de todas essas equipes que estão aí na tela aí para a gente tentar fazer aí imaginar, fazer um prognóstico aí de como essas equipes vão chegar aí para as semifinais. Está longe ainda, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né? Muita coisa vai acontecer aí, tanto com o Cruzeiro, tanto com o Corinthians, Vasco, quanto também com o Fluminense. Então muita coisa vai acontecer dentro do Campeonato Brasileiro, dentro da temporada, né? Então, é cedo, mas nós vamos tentar aí, né, fazer aí um comparativo, né, dos últimos 5 jogos de cada equipe. Então, é importante demais a gente fazer aí um comparativo. Já adianto que o momento do Cruzeiro não é um dos melhores. Se fosse amanhã iniciar as semifinais da Copa do Brasil diante de o que as equipes vêm fazendo no momento, o Cruzeiro, para mim, não seria favorito, assim, falando de momento, né? Eu acho que o Cruzeiro vive um dos piores momentos dentre todas essas 4 equipes, né? Não vem regulando, né? Tá com dificuldade de se reencontrar dentro do campeonato. Na última partida aí, né, conseguiu até a vitória sobre o Fortaleza, mas não foi algo aí de encher os olhos, mas, né, bora que bora torcer aí para que o Cruzeiro retome o caminho das vitórias, deslanche de novo no Campeonato Brasileiro para a gente chegar em dezembro nesta mesma Copa do Brasil aí como o mesmo favorito que nós éramos há algumas rodadas atrás, né? Algumas rodadas atrás, o Cruzeiro tinha um melhor desempenho, jogava um melhor futebol, estava brigando lá em cima, como continua brigando lá em cima. Hoje a gente vê o Cruzeiro aí com uma sequência não tão ruim. Por isso que eu fiz um recorte aí dos últimos 5 jogos das 4 equipes. Daqui a pouco nós vamos colocar na tela. Obviamente que o foco aqui é a gente, né, acompanhar aí o sorteio da Copa do Brasil, reagir juntos aí, fazermos aí um paralelo com relação a como vai funcionar aí a logística do Cruzeiro e até mesmo a logística do torcedor, né? Por que não? O torcedor que acompanha o Cruzeiro,
onde o Cruzeiro vai, a torcida do Cruzeiro está representando em peso. Então, assim, é até importante que o torcedor, a gente já ficar sabendo aí. E dependendo de como for o mando de campo, independente de o Cruzeiro iniciar em casa ou o Cruzeiro iniciar fora, o torcedor tem que saber aí com uma certa antecedência para que o torcedor possa, né, também, caso deseje, acompanhar o nosso Cruzeiro. Beleza, galera? Então, muita coisa para a gente falar. Já chega aí com o dedo no like, se inscreva no canal, que é sempre importante. Estamos buscando aí um retorno ao YouTube, tá difícil, o YouTube não está entregando, então dependo muito de vocês para vocês estarem compartilhando aí as lives, beleza? E ajudando com o like também, que é sempre muito importante. A inscrição não precisa nem te falar, né? Se você apareceu aqui, caiu de paraquedas na live, tá chegando, já se inscreve no canal de início. Na hora que você se inscrever, vai lá, procura o sininho de notificação. Você vai encontrar o sininho de notificação, você coloca lá me notificar, né? Que todo conteúdo, toda live que a gente fazer aqui no nosso canal, vocês vão ser notificados, vocês vão poder aí dar aquela moral com like, com compartilhamento e outras coisas mais. Beleza? Então não dá mole não, galera. Já chega aí com o dedo no like, se inscreva no canal. E é isso aí, tá na tela, tá? Semifinais já estavam definidas, né? Os confrontos já estavam definidos das semifinais da Copa do Brasil 2025, né? O Cruzeiro vai enfrentar o Corinthians, né? E vai ter o clássico carioca, Vasco e Fluminense. O que chama atenção desses agora, né, falando em sorteio da Copa do Brasil, né, galera, o que vai mais chamar atenção, e aí eu assisti esse jogo, foi que, poxa, a gente está falando hoje de Copa do Brasil, e nós já tivemos um dos confrontos, né? Recentemente agora, o Vasco e Fluminense, né? Fizeram um jogo aí até interessante, bem movimentado. E foi uma prévia aí desta semifinal, né? O Vasco e o Corinthians se enfrentaram, o Vasco surpreendentemente, né, passou por cima do Fluminense, venceu por 2-0, poderia até ter feito mais. Então, assim, pô, o recorte hoje, o recorte recente do confronto Vasco e Fluminense, né, foi um 2-0 aí para o Vasco, e o Vasco, né, já com essa lembrança recente do último confronto aí, vai com moral, né, após o término aí do Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Fluminense. Cruzeiro e Corinthians já se enfrentaram tem um tempinho, né? Então, vamos ver como chega as duas equipes até o momento aí desta decisão, beleza? Já deixa o dedo no like, compartilha o conteúdo aí, viu, galera? Estamos acompanhando aí, aqui, daqui a pouquinho, tá vendo algumas imagens ali da sede da CBF, muitas mensagens, o bicho pegando ali no, no chat, né, da CBF TV, né, a galera do Cruzeiro ali representando legal, mas legal demais, e também tem aqueles, né, que não estão participando da Copa do Brasil, porque foram eliminados exatamente pelo Cruzeiro, que estão ali só, né, palpitando ali e vão secar o Cruzeiro contra o Corinthians, obviamente. Uma movimentação ali na sede da CBF deve demorar, né? Deve demorar um pouquinho, a gente devemos ter ali aqueles protocolos, apresentação, dependendo de quem deve ter representante, tanto do Cruzeiro, obviamente. Estava até programado, tá? Eu não sei se cumpriu, para que o técnico Leonardo Jardim e o Lucas Silva representassem o Cruzeiro na sede da CBF. Não sei se isso aconteceu, mas estava previsto para isso acontecer. Então terão representantes de Cruzeiro, terão representantes do Corinthians, terão representantes de Vasco e Fluminense também. Então vão seguir aquele protocolo, deve demorar um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai falando bastante de Cruzeiro, beleza? O importante é que a gente saber do sorteio, saber das datas, deixar o torcedor já informado. Aquele torcedor que gosta de viajar, caso a gente for fazer a primeira partida em São Paulo, e aí eu quero que vocês deixem a opinião de vocês. Vocês preferem fazer a primeira partida onde, galera? No Mineirão? Por quê? Em São Paulo? Por quê? Então a gente vai ficar sabendo aqui, né? E aí para o torcedor ficar bem informado, aqui, torcedor que gosta de viajar, ó, partir atrás do Cruzeiro, já vai ficar sabendo daqui a pouquinho se o primeiro jogo será em São Paulo, né? No Allianz Parque, não, né? Em São Paulo, né? Na Arena Corinthians, né? Allianz Parque é domingo, o momento do Cruzeiro é sensacional, né, gente? Muitos compromissos, semifinal de Copa do Brasil, jogo importante com o Palmeiras, né?
pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. Então, o Cruzeiro, né, nas cabeças do Campeonato Brasileiro e disputando também os títulos mais importantes. Se o Cruzeiro tivesse a Libertadores também, eu acredito que nós estaríamos representando. Então, daqui a pouquinho começa o sorteio, tá, dos mandos de campo. Lembrando, tá, galera? Importante também, o Cruzeiro, né, vai estar aí representando Minas Gerais na Copa do Brasil. Hoje vai ter o sorteio da Copa dos mandos das semifinais da Copa do Brasil. E também vai ter o sorteio de mando incrível, né? Qual é o critério? Eu não sei como eles vão utilizar isso daí, né? Mas vai ter também o sorteio da final. Acho que não tem critério, né? Pô, passou Corinthians ou passou Cruzeiro, aí é o sorteio de quem vai mandar. Qual lado da chave vai mandar em casa para o jogo em casa primeiro ou vai estrear fora. Então, esse não tem critério, tá? Mais que vai ter que sortear mesmo. Além de os mandos das semifinais, vai sortear os mandos também da final da Copa do Brasil. Final da Copa do Brasil, que é importante a gente lembrar que ainda não será em jogo único, tá, galera? Esse ano, só a partir do ano que vem que a Copa do Brasil começará a fazer as suas finais em jogo único. Então, nós teremos ainda na Copa do Brasil de 2025 na final, e eu espero que o Cruzeiro esteja nessa final, dois jogos de ida e volta. Por isso, a CBF vai fazer, então, dois sorteios. Os sorteios das semifinais, Corinthians e Cruzeiro, quem começa em casa, quem começa fora. Vasco e Fluminense, quem começa em casa, quem começa fora. E também terá o sorteio da final, que eu espero que o Cruzeiro chegue por um lado, independente de ser Vasco ou Fluminense pelo outro, a CBF também já vai sortear, né, quem dos times vai começar em casa e quem vai começar fora na final da Copa do Brasil. Então, muito importante, né? Muita coisa para a gente falar hoje sobre o nosso cabuloso. Já chega com o dedo no like aí. Daqui a pouquinho tem sorteio da Copa do Brasil, beleza? Então, bora começar a falar aqui então, galera. Daqui a pouquinho, são 16h47, está programado aí para começar esse sorteio da Copa do Brasil às 17 horas. Dificilmente, né, começa alguma coisa quando se fala de CBF às 17 horas. Então, dificilmente a gente vai ter esse sorteio de forma pontual. Vai arrastar ali um pouquinho, mas a gente vamos aguardar aqui, vamos embora de assunto aí, vamos falar de várias outras coisas, vamos ver aí treinos do Cruzeiro e outras coisas mais. Vamos começar aqui então, galera, falando sobre alguns assuntos importantes, né? Vamos colocar na tela aqui então. Vamos começar primeiro falando pelo Cruzeiro. O momento aqui do Cruzeiro, né, galera? O momento do Cruzeiro não é um dos melhores, né? Então eu separei aqui uma arte até que importante para a gente estar falando. Primeiro vamos falar do confronto Cruzeiro e Corinthians, né? Que é um dos mais importantes, né? Obviamente é o mais importante para a gente, para nós cruzeirenses. Então vou adicionar a tela aí. Tá aí os últimos resultados, tá? De Cruzeiro e Corinthians, tá? E aí, obviamente, que não tem como fazer um paralelo, tá? Não tem como a gente fazer um paralelo agora e falar quem que chega como favorito, quem que não chega como favorito, porque ainda faltam algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, né? E aí tudo pode acontecer nessas rodadas, né? O momento dos times, eles vão oscilar, né? Durante essas partidas, durante essas rodadas aí do Campeonato Brasileiro, tanto com relação ao resultado, quanto com relação a jogadores que vão participar dessa semifinal, né? Nós temos jogadores tanto do lado do Corinthians quanto do lado do Cruzeiro que são importantes e que nesse momento não estão à disposição tanto de Cruzeiro como de Corinthians. Então, vai ter um tempo aí até essa semifinal, né, se realizar para o Cruzeiro e o Corinthians recuperar esses jogadores. Então, hoje a gente tem um elenco à disposição e quando chegar lá em dezembro, né, quando o Cruzeiro for disputar com o Corinthians e o Corinthians for disputar com o Cruzeiro esta semifinal, os elencos podem estar totalmente diferentes. Então, fizemos aí esse levantamento, importante esse levantamento, né, para a gente fazer um paralelo, né, do momento das equipes, né, se fosse amanhã esse confronto, né, então tá na tela aí, viu, galera? Deixa a sua opinião aí sobre os últimos resultados, tanto de Corinthians quanto do Cruzeiro. Vamos começar aqui pelo Corinthians mesmo que está na frente, né? O Corinthians está na frente aí,
Então a gente começa falando sobre os resultados do Corinthians e depois a gente passa aí para os resultados do Cruzeiro. Vamos na ordem aí para a gente, né, não bagunçar o coreto aí. Enquanto isso, você se inscreve no canal, deixa a sua opinião, né? É cedo, como eu falei, isso aqui é só um paralelo, né? Vai ter o sorteio daqui a pouquinho, né? Então já deixa o dedo no like. Assim que sair aí o resultado do sorteio, nós vamos ver aí as possibilidades, o que foi melhor, o que não foi. Mas antes está na tela aí, é importante a sua opinião, né? Como eu falei, né? Isso aqui não quer dizer nada com relação ao confronto neste momento. Daqui a mais ou menos 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, nós vamos voltar com esses conteúdos, né? Nós vamos fazer uma troca ali dos resultados, os últimos 5 resultados de cada, aí nós vamos poder, né, analisar um pouco mais a fundo quem chega favorito e quem não chega. Obviamente que a gente vai falar de Cruzeiro e Corinthians, a questão da tabela do Campeonato Brasileiro, posição, quem briga pelo quê ali, já dá a gente um certo prognóstico ali, né, de questão de favoritismo, mas isso aí tudo fica no campo, né, da suposição. Mas deixa a sua opinião, galera. Falando aí dos últimos confrontos das duas equipes, se o confronto da Copa do Brasil fosse amanhã, como chegariam essas duas equipes para o confronto? Vamos começar ali pelo Corinthians, né? Vamos fazer os resultados mais recentes para os resultados, né, mais distantes, né? Então, o Corinthians, né, no dia 18 venceu pelo Campeonato Brasileiro o Atlético por 1-0, né? No dia 15 do 10, perdeu de 3-1 para o Santos. No dia, olha como o Corinthians oscila, galera, dentro do campeonato. No dia 4 do 10, o Corinthians venceu por 3-0 o Mirassol. Então, assim, o Corinthians ele vence o Mirassol de 3-0, perde de 3-1 para o Santos e depois vence o Atlético de 1-0 em casa. No dia 1º do 10, o Corinthians empatou de 1-1 com o Internacional, aí o resultado fora de casa, né? E em casa o Corinthians perdeu para o Flamengo. Então tá aí os últimos resultados. Ó, o Corinthians venceu duas, perdeu duas partidas, né? Dos últimos confrontos do Corinthians aí, né? Na verdade, ele perdeu para o Atlético, perdeu para o Santos e empatou contra o Internacional. E venceu aí duas partidas. Isso mesmo, na verdade. E venceu duas partidas. Venceu o Atlético e venceu o Mirassol. Perdeu para o Santos e perdeu para o Flamengo. E empatou, né, com o Internacional. Então, assim, o Corinthians, né, tem uma certa estabilidade ali, mas de certa forma tá, pô, vence uma, vence uma, perde uma, e no caso ali teve um empate no intervalo ali, então assim, oscilando bastante dentro do campeonato, mas nos últimos 5 jogos a gente pode ver ali que o Corinthians teve 2 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, com apenas 2 derrotas, né? Perdeu para o Santos e para o Flamengo. Perder para o Flamengo dentro do campeonato, bastante normal. Então, assim, o Corinthians, neste momento, oscilando bastante no campeonato. Agora vamos para o que interessa, né? Deixa o dedo no like, compartilha o conteúdo, que é sempre importante. Já falamos aí do Corinthians, né? Que nos últimos jogos teve aí 2 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, com 2 derrotas, né? Então, assim, o Corinthians regulando aí, oscilando, na verdade, dentro do campeonato. Já o Cruzeiro, bora que bora ver aí o Cruzeiro nos últimos 5 jogos. Deixa a opinião de vocês, tá? Deixa o dedo, compartilha o conteúdo que é importante, tá? Manda sua mensagem também, se você quiser falar alguma coisa aí, quiser deixar a sua opinião, manda sua mensagem aí. O Cruzeiro nos últimos 5 jogos, tá, galera? Do Campeonato Brasileiro, obviamente, né? O Cruzeiro venceu na última rodada o Fortaleza, né? No dia 15 do 10, empatou de 1-1 com o Atlético Mineiro. No dia 5 do 10, empatou de 1-1 com o Sport. No dia 2 do 10, empatou de 0-0 com o Flamengo e perdeu de 2-0 para o Vasco. Então, o Cruzeiro, nos últimos 5 jogos, venceu apenas uma partida, né? Então, assim, diante do Corinthians, né? O Corinthians teve 2 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. O Cruzeiro teve apenas uma vitória, se a gente for falar aí
de não ter perdido, o Cruzeiro teve uma vitória contra o Fortaleza e 3 empates nos últimos 5 jogos. É, lembrando que teve a derrota de 2-0 para o Vasco também. Então, galera, assim, bem equilibrado, né? O Cruzeiro, se a gente for pensar em 5 jogos, aí, ele teve apenas uma derrota. Então, assim, nos últimos jogos, na verdade, foram 4 jogos sem perder, sendo que ele só venceu um deles, né? Já o Corinthians, nos últimos 5 jogos, pelo menos teve 2 vitórias, aí, oscilando bastante entre derrota, vitória e empate. Fazendo um comparativo dos últimos 5 jogos das duas equipes, tá? É, eu acho que o momento do Corinthians por ter conquistado aí um empate fora de casa com o Internacional, que vem mal, mas é um time grande, depois de ter tido 2 vitórias nos 5 jogos, eu acho que chegaria em um momento de maior confiança. Apesar de o Cruzeiro não ter tantas derrotas nos últimos 5 jogos, né, também são muitos jogos sem vencer. O Cruzeiro chegou a ter um jejum de 4 partidas sem vencer. Quebrou apenas, né, após a derrota para o Vasco aí, né? Foi uma derrota para o Vasco, empate com o Flamengo, empate com o Sport e empate com o Atlético Mineiro. Só aí, depois de 4 jogos sem vencer, o Cruzeiro quebra essa sequência negativa aí, né? E vence o Fortaleza, no caso, na última rodada. Então, eu acho assim, comparando as duas equipes, o momento das duas equipes aí nos últimos 5 jogos, eu acho que, pô, o Corinthians chegaria aí com um pouco mais de confiança. Entretanto, o Cruzeiro, dentro da temporada, é amplamente favorito para estar conquistando essa classificação. Eu acho, galera, que Corinthians e Cruzeiro, o momento manda muito, né? Igual eu falei com vocês aí, é apenas um comparativo para questão do sorteio mesmo, né? E aí, assim, para a gente ver como estão as duas equipes hoje e a gente imaginar aí o que cada uma precisa melhorar para chegar em um nível melhor, né? Lá na frente, quando for ter essa semifinal de Copa do Brasil. O Corinthians, eu acho que está ligeiramente, o momento do Corinthians é ligeiramente melhor do que o do Cruzeiro. Obviamente, tudo muda se o Cruzeiro fazer um grande jogo contra o Palmeiras, né? E para mim, o Cruzeiro volta de novo aquele, né, momento muito bom, aquela, aquela, né, colocação do Cruzeiro aí dentro da temporada com favoritismo tanto para a Copa do Brasil quanto para a vaga na Libertadores. Então tá aí, né, o recorte das últimas partidas, tanto de Cruzeiro quanto Corinthians. Importante demais aí, né, o Cruzeiro melhorar esse desempenho, né? Precisamos confirmar, né, no Campeonato Brasileiro classificação para Libertadores, e aí eu gostaria que fosse aí via G4, né? Não gostaria que o Cruzeiro classificasse e tivesse que fazer confrontos aí qualificatórios aí para a Libertadores, que vá diretamente para a fase de grupo. A gente indo diretamente para a fase de grupo, obviamente, pô, a gente chega como favorito para passar pelo Corinthians. Aí Vasco ou Fluminense na final, possivelmente, caso o Cruzeiro passe, é outra história. A gente repensa aí a questão, né, dessas questões aí entre Cruzeiro e o outro semifinalista, caso o Cruzeiro vá para a final. Então vamos trocar aqui, vamos falar também, já falamos de Cruzeiro, falamos do Corinthians, é importante também demais a gente falar da outra semifinal. Quem espera que o Cruzeiro passe para a final vai torcer, vai querer acompanhar também Vasco e Fluminense, né? Eu falei até no início da live que é engraçado, né, galera? Teve o confronto aí entre Vasco e Fluminense bem recente aí, um recortezinho aí bem legal aí do que vai ser essa semifinal. E assim, pô, o Vasco sai na frente, né? O Vasco Fernando Diniz sai na frente. E aí, pô, isso dá confiança? Vai mudar alguma coisa no campeonato brasileiro? E, obviamente, que vai. Vai mudar alguma coisa para o confronto de Copa do Brasil? Obviamente que não. É outro campeonato, né? Esse jogo foi um jogo que teve suas particularidades, né? O jogo foi bem favorável ao Vasco. O Vasco mandou no jogo, teve Felipe Coutinho mais uma vez muito bem, né? E outros jogadores do Vasco também subindo muito crescendo muito aí juntamente com o técnico Fernando Diniz. Mas é isso, galera. Então, o primeiro confronto aí é entre Vasco e Fluminense. Vamos colocar aí o Fluminense ali em destaque primeiro, né? Pela ordem ali, o Fluminense está em destaque. Então, o primeiro confronto foi o próprio Vasco e Fluminense, né? O Fluminense acabou perdendo na última rodada aí por 2-0 para
o Vasco. Fluminense venceu o Juventude no dia 16 do 10. No dia 8 do 10, o Fluminense perdeu de 2-1 para o impressionante Mirassol. No dia 4 do 10, o Fluminense vence o Atlético Mineiro por 3-0 e o Fluminense empata com o Sport fora de casa. Então, assim, se a gente for pensar e levar em consideração que o Fluminense venceu o Juventude e venceu o Atlético Mineiro, conseguiu aí um empate contra o Sport. Também não é um momento de muita oscilação, como eu falei do Corinthians, né? Então, assim, o Fluminense também oscilando bastante aí no campeonato. Gente, vamos falar a verdade, até agora analisando o Cruzeiro, analisando o Corinthians e analisamos aí o Fluminense, né, nesse momento, no recorte aí pequeno aí dos últimos 5 jogos, bastante oscilação, né? Até agora, nenhum dos 3 times que nós falamos aí, nós vamos falar do Vasco, deixei o Vasco por último ali até de propósito, não vive um grande momento, né? Obviamente que cada um com o seu objetivo dentro do campeonato, cada um com sua particularidade, cada um com suas dificuldades ali, mas assim, Vasco, quer dizer, Fluminense, Cruzeiro e Corinthians estão todos em momento de estabilidade. Nenhum deles até agora teve uma grande sequência, nem uma grande, vamos dizer assim, não está vivendo um grande momento dentro do campeonato. Estão todos oscilando ali, a gente vê pelos resultados. Vamos lá para o Vasco, então. Um recorte do Vasco nas últimas 5 rodadas. Antes, vamos dar uma olhadinha aqui para ver como está a questão do sorteio aqui, né, galera? Ver como que está o andamento. Está bem devagar ainda, vai demorar. Está marcado para 17:01. Está marcado para 17, são 17:01. Vamos ver aí que horas que vai começar esse sorteio. Como sempre, atrasado, né? Não é pontual, não tem um amor aos clubes e nem ao Campeonato Brasileiro, porque não consegue fazer arbitragem melhorar, campeonato desorganizado, divisão de cota é uma zona, uma bagunça, favorece um, favorece o outro, então né, não precisa nem falar o nome da organizadora, né? Tá de brincadeira, só pode. Então, bora continuar aqui, vamos falar do Vasco, o último aí dos semifinalistas, para a gente citar aqui, um recorte dos últimos 5 jogos aí do Vasco da Gama. Como iniciou a análise do Fluminense, porque o confronto foi exatamente Vasco e Fluminense, vamos iniciar também, né, obviamente, Vasco e Fluminense, na última rodada, dia 20 do 10, mais conhecido como há 2 dias atrás, né? Então, assim, o Vasco venceu por 2-0 o Fluminense, o Vasco venceu por 2-0 o Fortaleza, o Vasco venceu por 4-3 o Vitória e o Vasco perdeu por 3-0 para o Palmeiras. E o Vasco venceu o nosso Cruzeiro por 2-0 em casa. Olha para vocês verem, gente. O Vasco teve uma, duas, três, 4 vitórias em 5 jogos e apenas uma derrota, nada de empate. O Vasco do Fernando Diniz vamos para cima, tentar vencer e se vencer vai perder, não vai empatar. Eu acho difícil o Vasco do Fernando Diniz empatar. É até engraçado, né, que para a Copa do Brasil, que é um campeonato em particular que é definido em 2 partidas, no caso a semifinal ida e volta, e depois a semifinal também ida e volta, se o Vasco entrar com esse tipo de jogo dele e tiver uma semana feliz, ele sai fora do campeonato, né? Nada que ele tem feito até agora no Campeonato Brasileiro, caso as semifinais fosse amanhã, não valeria a pena, porque ele tem um estilo de jogo bem particular. É o estilo de jogo do Fernando Diniz, ataca muito, vai para cima, toca de bola para tudo quanto é lado. Então, assim, eu acho que assim, o Fernando Diniz até conseguiu implantar nesse Vasco algo que ele não tinha na passagem aqui do Cruzeiro, que é ser mais objetivo, né? Eu vi mesmo no jogo Vasco e Fluminense, assim, pô, o Vasco bem objetivo, com poucos toques de bola, se aproximando da área, chegando para definir. Então, assim, um Vasco que vem melhorando, vem crescendo. De todos os 4, né, que nós falamos aqui, fizemos esse levantamento que está na tela, o Vasco é o que vive o melhor momento. Levando em consideração que o Vasco acabou de vencer o Fluminense por 2-0, o Vasco, para mim, chegaria como favorito, né? Se o Vasco chegar com esses resultados na semifinal e os demais com os resultados que estão hoje, o Vasco, para mim, ele vira favorito à Copa do Brasil.
é no momento quem está desempenhando os melhores, quem está conquistando os melhores resultados. Eu ia falar desempenhando, mas muitas das vezes o Vasco joga mal pra caramba e vence. Mas é aquela coisa, né? Quem mais tenta fica mais próximo do resultado. Então o Vasco tenta bastante, ataca bastante. Não é um time que fica tocando a bola como o Fernando Diniz fazia o Cruzeiro tocar, sem objetivo. Ele toca bem a bola, mas ele tem objetivo. Então, para mim, hoje, o Vasco chegaria como favorito aí nas semifinais, se fossem disputadas hoje, obviamente. Como não é hoje, né, galera? Então nós vamos ter que aguardar, né? Fizemos aí uma análise legal aí, bem bacana sobre o momento aí dos clubes. Falamos aí sobre o momento do Cruzeiro, o momento do Corinthians, recorte dos últimos 5 jogos aí do Cruzeiro, recorte dos últimos 5 jogos do Corinthians, né? Vou até colocar na tela aí para quem chegou agora o recorte aí dos últimos 5 jogos de Cruzeiro e Corinthians, tá aí, já troquei, tá na tela, tá? Estes foram os últimos resultados, tanto de Corinthians quanto do Cruzeiro, tá? Os do Fluminense e Vasco também estavam na tela aí. Então, assim, pô, de todos eles, né? Agora nós vamos falar no geral, nós falamos sobre aí, os últimos 5 jogos do Cruzeiro, os últimos 5 jogos do Corinthians, os últimos 5 jogos do Fluminense e os últimos 5 jogos do Vasco. Dentre todos, eu acho que o Cruzeiro vive o pior momento dentro do campeonato. Dentre todos, o Cruzeiro é o melhor classificado e é quem faz a melhor campanha. E, para mim, mesmo com os últimos resultados não sendo tão bom, é quem tem o melhor futebol e quem chega como favorito, para mim, é o título da Copa do Brasil. Entretanto, favoritismo não entra dentro de campo, né? Precisa desempenhar e precisa conquistar o resultado, né, naquele momento. Mas, né, o recorte dos últimos jogos aí colocam para mim o Vasco como se as semifinais fosse amanhã, o Vasco chegaria melhor que todos. Não vou falar favoritismo aqui para o Vasco, não, que aí, assim, pô, é difícil falar do Vasco, né? O Vasco é complicado demais. Mesmo no dia que goleia um time, ele toma uma goleada no outro. Então, assim, o Vasco é meio complicado. Mas, falando do recorte dos últimos 5 jogos dos 4 finalistas, semifinalistas, o Vasco chega melhor e, para mim, o Cruzeiro chega como um dos piores. Tá? E aí tem que entender, tá, gente? Calma com os recortes aí. Fazendo uma análise dos últimos 5 jogos, os últimos 5 resultados de Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco, para mim o Cruzeiro está vivendo um dos piores momentos. E não é que o Cruzeiro está perdendo todos os jogos, se o Cruzeiro já está fora das semifinais, porque o momento do Cruzeiro é ruim. O Cruzeiro também não tem tido tantas derrotas, tem empatado muito. Mas, levando em consideração o início de Campeonato Brasileiro do Cruzeiro, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro do Cruzeiro para este momento, o Cruzeiro vive no campeonato, o Cruzeiro é um dos piores aí. Tá? A gente viu também nos resultados o Cruzeiro conquistando apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Está até na tela aí. Ó. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro venceu apenas o Fortaleza. O Corinthians está na tela aí também. Nos últimos 5 jogos, teve 2 vitórias e um empate. Então, assim, o Corinthians teve aí um ponto positivo a mais aí, que foi essa uma vitória a mais que o Cruzeiro. Mas, tomara que o Cruzeiro melhore. E aí, tudo isso que nós estamos falando aqui, tudo isso está na tela aí, os últimos resultados. Isso aí, no momento, para a Copa do Brasil, não vale muita coisa, não. Tem muita coisa para acontecer ainda, tá? Tem muita água a passar por baixo dessa ponte. Os resultados eles vão mudar, né? O Cruzeiro dessa sequência ruim aí de uma vitória nos últimos 5 jogos pode emplacar de novo aí uma sequência e chegar lá na semifinal da Copa do Brasil, vivendo aquele ótimo momento que ele estava vivendo. E isso tudo depende também de quê, tá, galera? Eu até falei numa live passada e é importante demais que nós estamos focados apenas no Campeonato Brasileiro. Obviamente, a Copa do Brasil é só daqui a 11, 12 jogos. Então, só em dezembro. E aí, o Cruzeiro, em algum momento dentro desse Campeonato Brasileiro, vai ter que dar uma pausa, tá, galera, no campeonato. E não vai poder esperar acabar o campeonato para pensar em Copa do Brasil, não. Por isso eu acho extremamente importante o Cruzeiro conseguir e voltar a conquistar muitos resultados positivos em sequência, até mais ou menos aí próximo do final do Campeonato Brasileiro, para o Cruzeiro ter o benefício de poder abrir mão do Campeonato Brasileiro e focar na Copa do Brasil. Isso é muito importante. Cruzeiro como todos, eu acho que deve, né, pensando em título na temporada, parar em algum momento no Campeonato Brasileiro para programar a Copa do Brasil.
E aí tomara que o Cruzeiro tenha uma boa sequência agora, que daqui a 4, 5, 6 jogos o Cruzeiro possa, né, esquecer um pouco de Campeonato Brasileiro, dar uma pausa e começar a se programar para a Copa do Brasil. Se programar para a Copa do Brasil, o que eu quero dizer com se programar para a Copa do Brasil? É esquecer o Campeonato Brasileiro? Obviamente que não, mas utilizar os jogos do Campeonato Brasileiro, e isso só vai poder acontecer caso o Cruzeiro tenha uma boa sequência agora, para se preparar, para montar um time para as semifinais da Copa do Brasil. Por quê? Mas o time do Cruzeiro já está preparado, vem fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, nós temos um time encaixado, o técnico Leonardo Jardim, ele tem um esquema de jogo, o Cruzeiro já sabe como jogar e todos nós sabemos que é novidade, que o Cruzeiro é um time mais reativo, prefere jogar quando ele tem menos a posse de bola, que ele é mais objetivo e letal. Entretanto, Campeonato Brasileiro é um campeonato, Copa do Brasil é outro campeonato. São estilos totalmente diferentes. O Campeonato Brasileiro, você tem um tempo para se programar e são jogos atrás de jogos. Então você está acostumado com tudo isso que acontece na Copa do Brasil, jogo no Campeonato Brasileiro, jogo atrás de jogo. Copa do Brasil é um campeonato totalmente diferente, charmoso. Nós temos a tradição da Copa do Brasil, mas ele é traiçoeiro. O Campeonato Brasileiro, ele nos oferece aí algumas questões, né? Que é a questão de você poder se recuperar na próxima partida. Se você perde 3 pontos aqui, você pode se recuperar na próxima. A Copa do Brasil já não. A Copa do Brasil é intenso e é fatal. A Copa do Brasil, se você fazer um jogo muito ruim hoje aqui, independente de ser em casa ou se ser fora de casa, pode ser o fim da sua caminhada dentro da Copa do Brasil. Então, assim, é um campeonato que tem que ter, quando o que se envolve aí as duas partidas, tem que ter uma regularidade muito grande. Você tem que ter um equilíbrio ali nas suas atuações com relação à primeira partida e à segunda, né? Você tem que jogar as duas partidas o suficiente para se classificar. De repente você joga muito mal a primeira e você pode jogar muito bem a segunda e se classificar. Existiu um equilíbrio aí, você jogou muito mal, mas jogou a outra de forma excelente. Ou você pode regular e fazer duas partidas boas ali e jogar o suficiente para você classificar. Se você jogar as duas partidas ruins, acabou, tá? Não tem como, não tem oscilação dentro da Copa do Brasil. É momento de oscilação na Copa do Brasil. Gente, oscilou na Copa do Brasil. Tchau, adeus, um abraço. Então, assim, o campeonato nós conhecemos muito bem como funciona. Mas, né, vamos torcer aí bastante, mas bastante mesmo, para que o Cruzeiro consiga aí os melhores resultados no Campeonato Brasileiro, para levar a gente aí adiante na Copa do Brasil também, que é importante. Se você vive um momento muito bom no Campeonato Brasileiro, você vai chegar e vai ser, né, e vai executar muito bem, porque está fresquinho na memória o seu momento, né, no Campeonato Brasileiro, e aí você chega na Copa do Brasil e desempenha. Isso é ótimo. Tá demorando um pouquinho, viu, galera? Como sempre, eu falei com vocês que ia demorar um pouco aí essa questão do sorteio da Copa do Brasil, porque, né, você sabe como que é a organização, né, das organizadoras aí do das organizadoras aí dos campeonatos, né? Tanto aí Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, outros mais. A CBF é uma gracinha, é uma maravilha, gente, lidar com essa organizadora, tá? Nós sabemos aí que não temos nada, absolutamente nada o que reclamar, né? Tá tudo certo, a liga é maravilhosa, a organização dos torneios é maravilhosa, é brincadeira, né? Então, tá aí, estamos aguardando aí um pouco mais, daqui a pouco nós vamos saber tudo sobre a Copa do Brasil, tá? Vamos ver o sorteio aí, vamos acompanhar aí qual que vai ser o mando de campo do Cruzeiro. Como eu falei no início da live, muito importante a gente saber aí qual que é o mando do campo do Cruzeiro, até mesmo para o torcedor se programar. A torcida do Cruzeiro é uma torcida apaixonada, né? Onde o Cruzeiro vai, essa torcida vai atrás. Então, se o primeiro jogo for em São Paulo, ó, vamos preparar o bolso já para o início da Copa do Brasil, para a gente, né, já programarmos aí a nossa viagem, para a gente acompanhar o Cabuloso até São Paulo, né? Perigoso, tá, gente, essas viagens, mas, né, torcida do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro. Se o jogo for aqui em Belo Horizonte, né, vamos fazer aquela festa habitual, né? Vamos lotar o Mineirão, esgotar todos os ingressos e partir para São Paulo depois, vai ter um tempinho a mais para programar essa viagem.
eu particularmente, aí eu quero a opinião de vocês, tá? Deixa a opinião de vocês aí, tá? Mande sua mensagem caso você deseje. Eu sempre prefiro definir em casa, tá, gente? Eu acho que ainda mais para o Corinthians, para um jogo contra o Corinthians que não vive um grande momento, o Cruzeiro sair para jogar a primeira partida lá. O estilo de jogo do Cruzeiro, ele casa muito bem contra equipes que tentam agredir o Cruzeiro. Vocês sabem que o técnico Leonardo Jardim armou o Cruzeiro dessa forma. Então seria importantíssimo o Cruzeiro fazer esse primeiro jogo fora de casa. E aí o Corinthians vai ter que atacar o Cruzeiro, porque ele vai se sentir, né, obrigado a sair para atacar o Cruzeiro, porque sabe da força do Cruzeiro, sabe do momento que o Cruzeiro vive. E no Mineirão fica difícil. É um jogo pô, 60 mil pessoas, pressão da torcida, o Cruzeiro vê num bom momento, então o Corinthians vai ter que atacar. Entretanto, o jogo lá em São Paulo, o Corinthians atacando o Cruzeiro pode também se aproveitar disso. Porque no desespero de ter que fazer o resultado, o Corinthians pode ceder espaço para o Cruzeiro. Então, falando especificamente desse confronto contra o Corinthians, eu preferia é, eu preferiria jogar o primeiro jogo, né, em São Paulo, obviamente, e definir em casa. Vamos ver aí qual é a ordem dos confrontos. Então, bora que bora, tô olhando aqui, galera. Muito, mas muita demora mesmo. Vou tomar uma água e daqui a pouquinho, tá, galera? Eu volto aí pra gente falar um pouco mais sobre o sorteio da Copa do Brasil. Pode ser? Tá demorando um pouquinho, eu vou acompanhando aqui, daqui a pouco a gente volta aí com o sorteio da Copa do Brasil. Belezinha? Bora que bora daqui
Silva, Dorival Júnior e Maicon, por favor. Palmas, vai muito. Agora tá foi a mão, hein, gente? Bem-vindos. Tudo bem, Lucas? Ó, quero que você sente aqui pertinho da taça. Jardim, tudo bem? Aqui, ó, ao lado, Dorival, na pontinha ali, para deixar o Maicon pertinho aqui da taça, sentindo o cheirinho dela. Obrigada. E é o seguinte, fui pensar em algumas coincidências entre as equipes rivais de cada uma das nossas semifinais e vocês chegam aqui, Cruzeiro e Corinthians, chegam muito maiúsculos a essa fase, assim, com um ápice em comum. Porque os dois times eliminaram seus principais rivais durante a competição, vencendo as duas partidas de ida e volta e sem levar gol. E aí, Jardim, para vocês, essa emoção tá bem fresquinha, tá muito recente. O que mudou? Do ponto de vista da confiança, do ambiente de tudo? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui a representar o Cruzeiro. O que é que mudou? Sabemos que o Cruzeiro é um grande vencedor da Taça do Brasil e com certeza nós gostávamos de estar aqui presentes. E conseguimos esse objetivo de estar aqui nos 4 melhores. Jardim, deixa eu só te pedir para se aproximar um pouquinho mais do microfone, só para sua voz ficar mais presente. Estamos muito satisfeitos de estar aqui nas 4 melhores equipas. Acho que cada uma que está cá representada foi a melhor na sua qualificação, como o Cruzeiro também a foi. E estamos satisfeitos. E agora esperar o nosso próximo confronto para ter o mesmo objetivo do que os nossos 3 oponentes, que é chegar à final. Mas passar por um clássico fortalece ou não muda nada? Com certeza que toda a gente conhece a dimensão do clássico entre o Cruzeiro e o Atlético para o Estado de Minas Gerais e para Belo Horizonte, e sabemos que ultrapassar o adversário direto é muito motivante para nós e principalmente para os nossos adeptos, que sentiram bastante orgulho no nosso emblema. E Dorival, para o torcedor, lógico, a classificação nas quartas foi muito emblemática. Mas e para vocês? Teve aquele internamente? Qual foi o jogo mais importante? Boa tarde a todos. É muito difícil, às vezes, né, de pontuarmos assim uma partida em especial. Mas é natural, tivemos um confronto dentro do nosso estado, assim como o Cruzeiro teve com o Atlético. Em razão disso, a competição se torna muito mais emocionante e viva na memória do torcedor. É um momento importante, as quatro equipes mereceram, né, chegarem aonde estão. Tenho certeza que faremos grandes espetáculos. Eu acredito que digno aí de uma final de uma Copa do Brasil, equipes conceituadas que estarão muito bem preparadas aí para vivermos momentos importantes na história de Caracu. Maicon, jogando agora para o futuro, quer muito decidir em casa essa classificação? Eu acho que uma eliminatória de 2 jogos, eu acho que tem todo um aspecto mental. Eu acho que decidir em casa, na minha opinião, é um fator relevante. Mas desde que a gente faça um grande primeiro jogo, né? Então, independente disso, a gente tem que ter a consciência que são 2 jogos e 2 jogos decisivos que se decidem por detalhes. E eu acho que, independente de ser fora em casa, a gente tem que fazer 2 grandes jogos. Justamente pensando nesse grande primeiro jogo, Lucas, que eu às vezes me pergunto se não é melhor já plantar essa vantagem no primeiro jogo dentro de casa. O que você acha? Exato, eu acho que, como eu falei, são 2 jogos. Nós sabemos a dificuldade de um primeiro jogo em fora e também sabemos que podemos criar uma vantagem no jogo em casa. Então, não tem muito para onde fugir, não tem muito para onde correr. Acho que são jogos decisivos da mesma forma e que podem decidir a classificação. Então, independente disso, acho que a gente tem que olhar mais para nós mesmos e tentar fazer grandes resultados, tanto dentro quanto fora de casa. E Lucas, tem preferência?
Prefere ser mandante na primeira ou na segunda partida? Assim, não tem nada que sortear a bolinha, não sai na sorte, é você que decide. Você decide o quê? Bom, tem os dois lados da moeda, né? Onde decidir, mas confesso que não tenho preferência, mas acredito muito que o primeiro jogo, ele é de sua importância, porque a partir daí do primeiro jogo você tem que modificar ou ajustar a sua estratégia. Estão preparados? Deixa eu só Sim. dizer uma coisa aqui, que é o seguinte: Cruzeiro e Corinthians ainda não foram vazados nesta Copa do Brasil. Nenhum dos dois sofreu gols. E talvez a gente esteja aí perto de mudar essa realidade, porque provavelmente essa realidade vai mudar nos 2 próximos jogos. Agora é a hora da mandinga. Então, assim, se tiver que jogar energia ali, ó, vibrar o que vocês querem, vocês aqui no palco, vocês na plateia, quem estiver acompanhando aí numa tela, em casa, onde for, no trabalho, ó, vibração ali para Ana. Lembrando que se sai dali um número ímpar, o Cruzeiro é o mandante do primeiro jogo. Se sai uma bola com o número par, quem começa jogando sob seus domínios a semifinal é o Corinthians. Agora sim, Ana, literalmente está nas suas mãos. Misturando bem as bolas no pote. E eu peço especial atenção à postura da Ana, que evita contato visual com o pote, mistura bem. Só quando ela entender que as bolas já foram devidamente desorganizadas, mãos para trás, para daí sim tirar a bolinha. Pode tirar. Brincar de par ou ímpar e decidir o destino de Cruzeiro e Corinthians na semifinal da Copa Betano do Brasil 2025. Número 3. 3 é ímpar, significa que Cruzeiro é o primeiro mandante deste confronto. Vamos, portanto, para a mágica do telão. Temos, então, jogo de ida com data base em 10 de dezembro, na casa do Cruzeiro. Jogo de volta, data base de 14 de dezembro. Corinthians decide a classificação para a final em casa. Cruzeirenses. Jardim, Lucas. Tudo bem? Tudo bem? Tô tranquilo. Bom, como eu falei antes, na minha visão, não temos preferência. Acho que o primeiro jogo é de suma importância e estamos muito bem preparados para fazer um grande jogo em casa. Jardim, esse resultado aí, vamos lá, tua avaliação desse resultado de momento. O jogo nem começou, já tem resultado para você comentar. Ainda não temos resultado. Nós já tivemos a felicidade de começar em casa, algumas eliminatórias, outras começamos fora, a última do derby começamos fora. Aquilo que o Lucas disse, o primeiro jogo, independentemente de ser em casa ou fora, é sempre um jogo muito importante e pode dar um caminho para aquilo que será o segundo jogo. Por isso, na nossa casa, com certeza, vamos querer sair com um resultado positivo. É importante. Antes de eu vir aqui ouvir os corintianos, deixa eu só liberar a bolinha da mão da Ana. Todo mundo agora olha para a Ana. Ela está com a bolinha em mãos ainda, porque todo mundo precisa ver que ela vai devolver a bola para o pote. Pode devolver, Ana. Garantindo, assim, isonomia também para o próximo sorteio. Podendo sair do pote, metade de chance de sair uma bola par, metade de chance de sair uma bola ímpar. Aqui do lado do Corinthians, qual o tamanho da vantagem, Michael Dorival? Eu acho que serão 4 clássicos do futebol brasileiro. Não acredito que tenha uma vantagem considerável. Naturalmente que a história de cada partida que vai definir tudo isso. Jardim falou uma coisa importante. Já saímos jogando a primeira partida em casa, já saímos fora. Eu acho que a experiência já passamos. Agora, é um momento decisivo, que cada clube tem aí consciência daquilo que fará, daquilo que tem a apresentar, e que tenhamos aí, se Deus quiser, 4 grandes jogos de altíssimo nível, até porque são equipes que, como eu disse, mereceram e que chegaram aonde chegamos aí, naturalmente conhecendo e enfrentando toda e qualquer dificuldade que tivemos. Agora, a palavra tem poder, né? Você cravou, falou, eu prefiro decidir em casa, tá aí. Feliz? Sai daqui feliz? Não, acho que como eu tinha pontuado, né? São 2 jogos e nós temos que ser perfeitos na eliminatória para a gente conseguir avançar.
Como eu falei, acho que uma eliminatória tem uma questão mental, e eu acho que os últimos 90, na minha opinião, é uma coisa importante, mas que também não reflete que vai ter alguma vantagem ou não, tudo vai depender do primeiro jogo, e é uma coisa que vai seguir a estratégia que nós vamos ter nessa eliminatória. E é isso. Sorte, mandos sorteados, Dorival, obrigada. Michael, obrigada. Lucas, muito obrigada. Jardim, agora a gente vai... Calma. Dorival, Michael, não se antecipe, que sem aplauso vocês não descem desse palco. Quero dizer que a gente vai precisar fazer uma dança das cadeiras aqui para receber os protagonistas da próxima semifinal. Quero muito agradecer a disponibilidade, a participação, a conversa, a verdade de vocês nesse palco. Eu quero que vocês desçam muito aplaudidos, por favor. Obrigada. Obrigada. Falamos em clássico, né? E na Copa Betano do Brasil, isso não acaba. Tanto é que agora vamos sortear os mandos de campo do confronto entre Vasco e Fluminense. Aí se eu te falar quem tá aqui, eu saber quem você apostou para estar aqui representando Vasco e Fluminense. Então tá aí, né, galera? O Cruzeiro começando aí o confronto no Mineirão, logo aí o encerramento do Campeonato Brasileiro. Nós vamos aí para a Copa do Brasil e o Cruzeiro iniciando aí o seu confronto em Belo Horizonte. Bora fazer aquela festa aí, obviamente lotar o Mineirão e partirmos aí para mais uma final, se Deus quiser. Então, o Cruzeiro começando o confronto aí em casa e depois decidindo em São Paulo, na Arena Corinthians. Se é que a gente tem aí algo de bom para tirar com relação ao confronto, a maioria das pessoas, obviamente, preferem decidir em casa, como eu também preferiria decidir em casa, é a questão de que já no primeiro jogo não teremos aí teremos que nos preocupar aí com a arbitragem no confronto como um todo, mas para o primeiro jogo a gente vai um pouco mais tranquilo com relação à arbitragem, pois a pressão será total aí da torcida do Cruzeiro. Então, podemos aí ficar um pouco mais tranquilo com relação à arbitragem do primeiro jogo. Então, fazer o resultado do primeiro jogo é muito, mas muito importante, beleza? Bora que bora aí ouvir aí o último confronto e ver aí como vão se dar aí as semifinais entre Vasco e Fluminense. Eu acho o jogo do Operário, jogo em casa, mas eu acho que tanto o Vasco e o Fluminense começaram, tiveram uma estrada mais longa e os dois souberam passar por muitos desafios e chegam com bastante qualificação para ser um dos postulantes aí para a final. E desde que você assumiu até agora, você percebe essa evolução da equipe? Especialmente falando de Copa do Brasil? É difícil separar a Copa do Brasil para a gente, Campeonato Brasileiro, porque desde que cheguei no Vasco, todo jogo é a partida decisiva. E eu acho que a equipe está indo bem e vai chegar num bom momento. Zubeldia, para você é estreia, né? Chegou, assumiu o Fluminense agora mês passado, e aí semifinal, uma partida com esse peso vai ser a sua primeira com o Fluminense na Copa Betano do Brasil. Eu, no seu lugar, ia estar nervosa. Você tá como? Bueno, primero, para mí es muy importante, se lo dije al presidente cuando me llamó, uno de los motivos por el cual acepté la propuesta era porque estaban este tipo de desafío por delante, ¿no? Así que asumo la responsabilidad, por supuesto, y como dijo mi colega, Copa es Copa, son 180 minutos, es diferente al Brasileirão y vamos a prepararnos para essa semifinal porque, por supuesto, queremos salir campeón. O sentimento, então, é de empolgação, né? Hay que prepararse, toque lo que toque. Son 180 minutos y nosotros queremos salir campeones. Thiago, dá para dizer que essa partida é o maior desafio do Fluminense na Copa do Brasil até agora? Assim, do alto da tua experiência, o que você está falando para os seus atletas? O que você fala agora para a sua torcida? Primeiramente, boa tarde a todos. Eu acredito que é um grande desafio, como tem sido a nossa temporada. A gente teve a oportunidade de disputar o Mundial e esse foi
um dos principais desafios da nossa temporada, agora, consequentemente, a semifinal da Copa do Brasil, passando por grandes fases. Eu tive a oportunidade de conquistá-lo antes de ir para a Europa e eu acho que iremos trabalhar muito, iremos preparar esse grande confronto aí da melhor maneira possível, porque eu acredito que será um dos últimos títulos da minha carreira. Então, como eu comecei, com certeza eu gostaria de terminar, mas nem sempre os nossos planos são os planos de Deus, porém é mais trabalhar mesmo e preparar da melhor maneira possível para a gente terminar a temporada bem e para depois do Brasileiro enfrentar o Vasco nessa semifinal. Verrete, o Vasco tem uma exclusividade, digamos assim, que é o único time que sai de um clássico regional para outro. Então, tem uma lição que vocês tiram do anterior e que vão aproveitar agora contra o Fluminense? Primeiro, boa tarde a todo mundo aí. Se bem a gente sabe que um clássico é diferente, né? Mas a gente dá a mesma importância para todo mundo, além de ter um clássico na frente, como foi o Botafogo, como agora será o Fluminense. A Copa do Brasil para nós é muito importante. A gente, quando começa o ano, um objetivo que a gente se põe na frente. E este novamente estamos na semifinal. O grupo sabe o que é jogar a Copa do Brasil. O ano passado deu conta disso e nos venimos preparando da melhor maneira. O brasileiro para nós também é muito importante, mas a gente usa essa preparação para chegar da melhor maneira aí no final do ano e poder conquistar essa taça. Olha só, se tem preferência, aviso que a hora é agora, aquele momento da vibração, todo mundo ali com atenção ao pote. Lembrando que se sai daquele pote o número ímpar, Vasco começa como mandante nesta semifinal. Se sai o número par, o primeiro mando de campo é do Fluminense. Bora lá, Ana, mão no pote, misturando bem. Eu lembro que a gente valoriza a postura da Ana, né? Essa coisa de evitar contato visual, misturar bem, tirar a mão do pote, porque isso é mais do que a nossa preocupação com correção, é a nossa demonstração de correção, que é o compromisso da Copa Betano do Brasil. Pode tirar a bolinha. E o número sorteado é número 7. 7 em ímpar significa Vasco, primeiro mandante deste confronto. Vamos para a mágica do telão. Jogo de ida, data base 10 de dezembro. Temos Vasco como primeiro mandante. Na volta, na data base de 14 de dezembro, o Fluminense decide a classificação para a final em casa. Primeiro cantaram aqui pra mim uma coisa, eu já ia emendar, porque eu fico empolgada, eu já quero conversar. Falei pra eles antes deles entrarem aqui, antes deles subirem aqui, eu fui ali e fala a verdade. Falei pra vocês, vamos conversar muito, falem bastante. Então, eu vim aqui pra falar, mas aí eu tenho que sempre lembrar que a Ana tá com uma bolinha na mão e ela precisa devolver, sob nossos olhares, essa bola ao pote, porque depois a gente tem um outro sorteio, que é o sorteio dos mandos da final. Por favor, Ana, pode devolver a bolinha. Vamos lá. Primeiro pensamento, Fernando Diniz, Pablo Verrete. Sobre a primeira partida, começar mandando o clássico, a semifinal. Para mim tem uma certa diferença jogar o primeiro em casa ou fora. Eu acho que são dois jogos muito difíceis. Os dois times têm chances literalmente iguais de passar. Que todo mundo até lá também tem muito tempo. Todo mundo tem que pensar, vai acabar pensando nesse momento do Campeonato Brasileiro e quando estiver mais perto do final, ou só depois do final do Brasileiro, a gente vai conseguir preparar definitivamente para a final, para as semifinais. Então, a gente vai procurar fazer o melhor quando chegar a hora para fazer dois grandes jogos. Verrete, aqui você pode discordar do seu comandante, tá? Se pensar diferente, pode falar, tá liberado. Não, a gente já viu a sua experiência, a Copa do Brasil passada, e não faz diferença para mim. A gente tem que fazer um bom primeiro jogo, seja fora, dentro de casa, e na decisão também. Assim que para mim não faz diferença também. Que bom ou tanto faz, Thiago? Ai, que bom. Ah, tanto fazia. De coração, vai.
Não, de coração mesmo. Como eu falei, eu conquistei a Copa do Brasil na minha primeira passagem aqui e praticamente todos os jogos decisivos foi feito fora de casa. Então, não faz muita diferença, principalmente um clássico carioca com duas grandes equipes, dois grandes treinadores, dois grandes grupos de jogadores. Na outra semifinal, a mesma coisa. Enfim, serão aí 4 jogos bem difíceis de ser jogado nas duas semifinais, mas eu acredito que vai acabar bem para aquele que aproveitar melhor as oportunidades. Zubeldia, interfere no seu planejamento o fato de decidir a classificação como mandante? Yo siempre hablo de 180 minutos, más posible tanda de penales. Creo que lo importante de una copa, de un mata-mata, es esto de hacer 2 buenos juegos para ver quién clasifica, con todo el respeto que podemos tenernos los 4 equipos, que son grandes equipos. Siempre uno tiene la fe de que puede pasar independientemente de jugar de local o de visitante, puede ganar la serie. Boa sorte a todos. Luiz Zubeldia, muito obrigada. Thiago Silva, muito obrigada. Pablo Verretti, Fernando Diniz, uma honra, um prazer tê-los aqui. Agora aquele momento de muita palma para a gente se despedir desses convidados especiais. Muito obrigada. Eu, como carioca, tendo um monte de amigo torcedor aí de Vasco e Fluminense, vou leiloar aqui minha mão, viu? Apertei a mão dos caras, gente. Apertei a mão dos caras. Enfim, olha, semifinais da Copa Betano do Brasil 2025 desenhadas. E vocês sabem, a gente agora tem um próximo sorteio, porque esse ano, como explicado, o intervalo entre semifinal e final é muito curtinho, então a gente já vai definir os mandos de campo da grande final, que faz aquele encerramento emblemático da temporada do futebol do Brasil. E aí vale a gente ressaltar que os critérios para esse sorteio são exatamente os mesmos que nos embasaram para fazer o sorteio dos mandos das semifinais. As 10 bolinhas seguem ali no pote. Eu vou pedir para a gente colocar o chaveamento aqui no telão. Vamos lá, então. Se sai daquele pote agora um número ímpar, significa que o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Corinthians é mandante do jogo de ida da final. Se sai daquele pote uma bola par, o mando do primeiro jogo estará com o vencedor do clássico carioca entre Vasco e Fluminense. Dito isso, sem muitas delongas, vamos tirar a nebulosidade um pouco dessa final, já vamos deixar algumas coisas resolvidas, sem muitas delongas, mas espera aí que uma lágrima escorre aqui do cantinho do meu olho. É a última bolinha sorteada em 2025 nos sorteios da Copa Betano do Brasil. Vamos lá, Ana! Agora, joga todas as suas melhores energias. Agora a energia é com você nesse pote e tira daí par ou ímpar. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. É ímpar. Número 3 é ímpar. Então significa que o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Corinthians será o primeiro mandante da grande final da Copa Betano do Brasil 2025. E quem sair classificado entre Vasco e Fluminense decide em casa. Vamos para a mágica do telão. Agora temos aqui, então, final, jogo de ida com data base em 17 de dezembro. Vencedor de Cruzeiro e vencedor de Cruzeiro e Corinthians recebe aqueles que se classificar de Vasco e Fluminense. O jogo de volta tem data base de 21 de dezembro, quando o carioca Vasco ou Fluminense vai receber aquele classificado
entre Cruzeiro e Corinthians. O próximo telão é um resumo que organiza todas as informações do sorteio de hoje. Vamos lá, então. Temos jogos de ida das semifinais com data base de 10 de dezembro entre Cruzeiro e Corinthians, Vasco e Fluminense. Jogos de volta acontecem com data base de 14 de dezembro entre Corinthians e Cruzeiro, Fluminense e Vasco. E logo na sequência a gente já vem para a final com o primeiro jogo marcado para a data base de 17 de dezembro entre o vencedor de Cruzeiro e Corinthians recebendo aquele que se classificar entre Vasco e Fluminense. A volta, a grande final, o encerramento do futebol do Brasil, o momento em que levantaremos a última taça do futebol brasileiro, acontecerá em 21 de dezembro, na casa ou de Vasco ou de Fluminense, recebendo Cruzeiro ou Corinthians. Em breve a CBF vai divulgar a tabela detalhada. Eu não quero me despedir antes de dar 2 recados aqui importantes. O primeiro é, todo mundo já está seguindo os perfis da Copa Betano do Brasil, ó, vale a pena, muito legal, segue lá, @Copa do Brasil CBF, informações, curiosidades da competição estarão todas lá. E meu segundo recado é, sábado teremos amistoso da seleção feminina contra a Inglaterra, campeã da Copa América, nós contra a campeã da Eurocopa. E na terça-feira, dia 28, tem mais um amistoso entre Brasil e Itália, 2 grandes confrontos contra potências europeias a menos de 2 anos de uma Copa Feminina no Brasil. É isso, gente. Ana, opa, tô com o papel errado, hein? Ana, muito obrigada. Obrigada a todos presentes aqui na sede da CBF, a você que nos acompanha pela CBF TV, Então tá aí, galera, definida a situação do Cruzeiro na Copa do Brasil. O Cruzeiro, né, decidindo tudo fora de casa agora até a final aí da Copa do Brasil. O Cruzeiro decidindo aí as semifinais em São Paulo e vai decidir também, eu espero que o Cruzeiro esteja lá, a final lá no Rio de Janeiro. Então tá aí tudo definido para o nosso cabuloso. Daqui a pouquinho eu vou colocar na tela para vocês aí a arte certinha, bonitinha, como ficou aí as datas e tudo mais. Então, definida a situação do Cruzeiro na Copa do Brasil, nas semifinais, né? Vai decidir em São Paulo contra o Corinthians e também no sorteio vai definir, caso o Cruzeiro vá para a final aí, vai decidir no Rio de Janeiro. Então, o Cruzeiro aí, vamos dizer assim, não teve aí, se a gente for pensar que decidir em casa é melhor, mas quem quer ser campeão também não tem que ligar muito para isso. O Cruzeiro não teve muita sorte no sorteio, não, galera. O Cruzeiro, dentre todos os times aí que estão na semifinal para uma possível final de Copa do Brasil, para mim, no ano em geral, é quem joga o melhor futebol, é quem tem o melhor desempenho, é quem é mais eficiente. Entretanto, né, Copa do Brasil, como eu falei, é um campeonato muito, mas muito particular. Todos nós sabemos que nós somos aí, né, os grandes campeões da Copa do Brasil, né? Quem tem mais tem 6 e daqui a pouco, quem sabe, quem tem mais tem 7. Então, daqui a pouquinho, o Cruzeiro, né, pode estar aí disputando mais uma final de Copa do Brasil. Enquanto isso, vou vasculhar aqui a internet para ver se eu acho uma imagem aqui bem legal para a gente resumir aí como ficou a situação do Cruzeiro na Copa do Brasil. Todos nós sabemos que vamos decidir tudo fora de casa até o final agora da Copa do Brasil. Nós vamos decidir tudo fora de casa. Entretanto, né, a gente sabe que quem faz o resultado melhor na primeira partida, independente de decidir fora ou não, já sai na frente, né? O outro time também tem a pressão de ter que correr atrás do resultado. Então, assim, o Cruzeiro vai ter 2 partidas em casa, pensando em final e semifinal, 2 partidas em casa primeiro, tá? Então, assim, pô, é o Cruzeiro se programar, né? Todos nós já estamos acostumados à decisão. O Cruzeiro é um gigante do campeonato do futebol brasileiro. A gente não tem aí que ter nenhum tipo de medo de time nenhum, medo de decidir fora de casa ou em casa. Nós sabemos aí que a questão de ser em casa ou fora de casa, mais é a atmosfera mesmo ali, né, o ambiente. Obviamente que
jogar em casa e jogar fora é diferente porque tem a pressão da torcida e outras coisas mais. Às vezes você vai ter um campo diferente do que você é habituado, às vezes você joga, né, melhor decidindo em casa, você consegue um resultado razoável fora de casa, decidir em casa, isso é sempre bom, mas eu acho que tá tudo certo, né? O Cruzeiro é um gigante de futebol brasileiro, não tem que escolher aí essa questão de, pô, quero ser campeão, vou ser campeão jogando todas as partidas decisivas em casa. Isso não existe, né? O time que quer ser campeão, obviamente, ele precisa passar por cima dessas questões, ele precisa, né, ter força aí para jogar tanto em casa quanto fora de casa. Então é isso, Cruzeiro vai ter aí que decidir todos os jogos fora de casa. Tá bom, bora que bora, cabuloso, para mais uma corrida em busca de mais uma taça aí da Copa do Brasil, por que não? Acho que o Cruzeiro é totalmente capaz. O Cruzeiro tem qualidade para isso. O Cruzeiro vem aí fazendo grandes campanhas aí, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro do Cruzeiro é surpreendente, né, gente? Briga pelo título. Em algum momento o Cruzeiro brigou pelo título. Agora a gente vê o Cruzeiro ali um pouco atrás, né? Todos nós sabemos também o contorno de como se deu e o Cruzeiro está atrás desses concorrentes aí, Flamengo e Palmeiras, dentro do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, o Cruzeiro chega na semifinal e o Cruzeiro chega na semifinal aí passando por um clássico aí nas quartas de final. Então, assim, pô, mais um grande jogo do Cruzeiro na temporada, né? Passou pelo Atlético aí com, né, até certa facilidade, do meu ponto de vista, no confronto. Então, o Cruzeiro, para chegar nessa Copa do Brasil aí, teve suas dificuldades. Ainda assim, dentre todos ali, os que estão na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, só o Cruzeiro sobrevive na Copa do Brasil. Então, vamos fazer valer o nosso favoritismo, não importa se é em casa o primeiro jogo, não importa se nós vamos decidir fora de casa, não importa se na final também o primeiro jogo vai ser dentro de casa e se nós vamos decidir a final fora de casa. O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil. Tem o respeito, todos nós sabemos, né? Não precisamos pedir respeito para o Cruzeiro quando se fala em futebol brasileiro e principalmente quando se fala em Copa do Brasil. O Cruzeiro tem o respeito de todos. Obviamente o Corinthians deve estar comemorando e muito o fato de o Corinthians decidir aí esse jogo em casa, porque se tem algo que dá aí uma certa vantagem ao Corinthians, pequena vantagem ao Corinthians, é o fato de poder decidir em casa. Porque se a gente for falar de futebol, desempenho e o que cada um está fazendo na temporada, os corintianos sabem muito bem que o Cruzeiro é favorito. E aí a questão de o Corinthians decidir dentro de casa é uma pequena vantagem, sim, por que não? Entretanto, o Corinthians tem que vir aqui primeiro, né, e fazer um bom resultado para ele transformar o fato de decidir em casa uma vantagem. Porque não adianta nada o Corinthians vir aqui fazer um jogo muito ruim e o Cruzeiro encaminhar a sua classificação. Aí o fato de o Corinthians decidir em casa não adianta de nada. Então, assim, existe a pressão também. Eu acho que o Corinthians vem aqui falando desse confronto, ainda falta muita coisa para acontecer. Daqui a pouco vou colocar na tela de novo o desempenho atual de Corinthians e Cruzeiro, para a gente debater. Mas eu acho que o Corinthians vem aqui para segurar o Cruzeiro e depois definir em casa. Eu acho que é a estratégia do Corinthians. Eu acho que é o que cabe para o Corinthians diante do desempenho do Corinthians até então na temporada. Já o Cruzeiro, obviamente, vai fazer 2 jogos em que o Cruzeiro talvez proponha mais um jogo que o Corinthians, né? Tanto no Mineirão, e aí, obviamente, que o Cruzeiro dentro do Mineirão, com mais de 60 mil pessoas, pode ter certeza, a gente não vai sobrar um espaço, né, para torcedor aqui no Mineirão. O Cruzeiro, diante do seu torcedor, o Cruzeiro vai precisar ser dono das ações. E já que nós estamos falando de Copa do Brasil, um recado tem que ser claro ao técnico Leonardo Jardim, até mesmo aos próprios jogadores do Cruzeiro. Nós vimos recentemente resultados totalmente fora do padrão do que está apresentando o Cruzeiro na temporada dentro do Mineirão. Isso para o Campeonato Brasileiro, de certa forma, com a gente conquistando nosso objetivo, estando ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, abraçando os nossos objetivos aí dentro do campeonato, que é a disputa de Libertadores, você perdeu alguns pontos, como nós perdemos para Santos, perdemos para o Sport, perdemos para o Ceará, dentro de casa e outros mais. Tá tudo certo, o Campeonato Brasileiro nos dá a oportunidade de recuperar no jogo seguinte. Copa do Brasil não tem isso, tá?
Isso aí, o técnico Leonardo Jardim e o grupo, os atletas do Cruzeiro, tem que estar ciente. Se fizer jogos ou o jogo tão ruim em casa contra o Corinthians, como fez contra o Sport, como fez contra o Santos, como fez contra o Ceará, um abraço, Copa do Brasil. Porque se jogar mal aqui e não conquistar o resultado e não fazer uma certa vantagem aqui no Mineirão, vai ficar muito difícil passar pelo Corinthians lá. Porque aí entra a questão de a gente se preocupar principalmente com a arbitragem. Tá? Aí nós vamos ter que nos preocupar em melhorar o desempenho, que não foi bom caso o Cruzeiro não tenha sucesso dentro de casa, e também a gente vai ter que se preocupar com a arbitragem e até mesmo o time do Corinthians, que não é um time tão ruim assim. Então, o Corinthians não é a baba do boi cansado, não, tá, gente? O Corinthians é um bom time, tem bons valores, tá? Obviamente não vem bem, né? Vem oscilando bastante. Nós passamos aqui os últimos 5 jogos do Corinthians. O Corinthians teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, então oscilando bastante nos últimos 5 jogos. Entretanto, também passamos aqui o desempenho do Cruzeiro nos últimos 5 jogos, é apenas uma vitória em 5 jogos, tendo uma vitória, 3 empates e uma derrota. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro ele perdeu apenas uma, mas também venceu apenas uma. Então, sim, os dois times estão oscilando bastante. Mas falando especificamente do confronto da Copa do Brasil, em que o Cruzeiro vai ser o mandante, temos que pegar os confrontos que nós tivemos contra Santos, contra Ceará e contra o Sport como exemplo. Tá? Porque o Corinthians vem para cá para fazer um jogo reativo, gente. O Corinthians não vai vir para cá para o Mineirão para atacar o Cruzeiro. Obviamente, o Corinthians, por ser um time grande, ele não vai ficar atrás da linha da bola o tempo todo. Em algum momento ele vai atacar o Cruzeiro. Ele vai esperar ali os primeiros 10, 15 minutos para ver como vai se dar o jogo, para depois ele se soltando aos poucos, porque é um gigante do futebol brasileiro também. Mas, principalmente, o Cruzeiro tem que pegar essas partidas como exemplo. Tá? Tem que pegar, mais uma vez vou repetir, o jogo contra o Sport, o jogo contra o Santos, o jogo contra o Ceará, o jogo contra o Santos, principalmente, como exemplo, tá? Pegar esses jogos e falar o que nós não podemos fazer no Mineirão, que nós fizemos nessa partida e não pode acontecer de jeito nenhum contra o Corinthians. Porque nós não teremos o jogo seguinte para nos recuperar. O jogo seguinte é simplesmente uma pancada que aí bateu, levou. Né? Não tem como se recuperar. Então, o Cruzeiro precisa pegar isso como exemplo, trabalhar muito bem essa questão dos jogos dentro de casa. Se possível, né, traçar uma estratégia, se não estiver funcionando o caso de o Cruzeiro, né, ter a bola e propor o jogo, porque a gente vê que o estilo do Cruzeiro, ele tem muita dificuldade para propor o jogo. Quando o Cruzeiro tem que atacar, quando o Cruzeiro tem que subir as linhas, quando o Cruzeiro tem que sufocar o adversário, a gente vê que o Cruzeiro tem muita dificuldade. E aí isso acontece por quê? O técnico Leonardo Jardim, ele traçou aí um estilo de jogo para o Cruzeiro dentro das possibilidades, dentro do que ele tinha aí de peça dentro do elenco, que é o Cruzeiro ser muito objetivo nas transições e o Cruzeiro conseguir ser fatal com poucas oportunidades. Por quê? Porque o adversário, normalmente, quando ele tem a bola, ele se abre, ele gera espaço para o Cruzeiro atacar. E dentro desse espaço, e aí é algo muito legal, o Cruzeiro consegue fazer transição, consegue achar os espaços, definir o ponto certo ali para atacar, e ele é muito letal. Entretanto, o Cruzeiro, como um gigante do futebol brasileiro, nós perdemos pontos importantes contra o Sport, contra o Santos, contra o Ceará, porque estes times eles ficaram bem fechadinhos atrás. O Cruzeiro não encontrou os espaços que normalmente ele encontra quando ele não tem que propor o jogo, e aí acabou que o jogo foi se arrastando. Em alguns jogos nós até perdemos, porque nos desesperamos ali na parte final do jogo, e esses times também souberam contra-atacar, e outros a gente empatamos, né? Não conseguimos conquistar os pontos, porque, né, nós não encontramos aqueles mesmos espaços. Então o Cruzeiro precisa trabalhar muito isso para a Copa do Brasil. Aí vocês vão me perguntar: ô Cristiano, a temporada já está acabando. A temporada, quando a Copa do Brasil começar, já acabou. O Cruzeiro vai trabalhar esses pontos quando? Agora, dentro do Campeonato Brasileiro. Por isso que eu comentei com vocês e falei com vocês que o Cruzeiro vai precisar se programar para abrir mão do Campeonato Brasileiro em algum momento, para se programar para essa semifinal de Copa do Brasil. Para isso, o Cruzeiro precisa melhorar imediatamente o seu desempenho no Campeonato Brasileiro. Precisa de novo voltar a ter sequência, precisa conquistar pontos urgentes para que ele possa chegar no seu objetivo,
Chegando no seu objetivo, obviamente que o Cruzeiro não vai até o final aí, eu acho, brigando pelo título. Chegando no objetivo de consolidado 100% no G4, ida direta para a Libertadores para a fase de grupo, o Cruzeiro vai poder, né, abrir mão aí de um jogo mais intenso, abrir mão aí de desempenhar, abrir mão de focar no Campeonato Brasileiro e fazer algumas experiências e principalmente trabalhar o que ele vai poder fazer no primeiro jogo aí contra o Corinthians, no Mineirão, com mais de 60 mil pessoas. Beleza? Então é isso, galera. Cruzeiro definindo, então, as semifinais em São Paulo, iniciando as semifinais no Mineirão. E aí é o Cruzeiro tirar proveito aí do seu mando de campo, né? Embora se o Cruzeiro não vai poder definir em casa, o que é legal pra caramba você definir ao lado da sua torcida, o Cruzeiro vai poder iniciar em casa ao lado da sua torcida e poder conquistar o resultado de jogar pressão por cima do Corinthians. Então, assim, por mais que as pessoas veem mil maravilha em um Cruzeiro, né, do lado corintiano, falam assim, pô, vamos definir em casa, o Cruzeiro vai ter que definir aqui. Eles têm que torcer para o Cruzeiro não fazer o resultado aqui também, porque se fazer, joga toda a pressão para cima deles. E aí, o Cruzeiro vai para São Paulo jogar da maneira que ele mais gosta. Beleza? Tamo junto, galera. Valeu aí pela participação de todos vocês aí. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. E depois de amanhã tem live para a gente falar um pouquinho mais sobre Copa do Brasil, falar sobre Campeonato Brasileiro principalmente, né? O Cruzeiro tem jogo domingo e aí nós vamos estar aqui para a gente falar bastante de Campeonato Brasileiro também depois de amanhã. Tamo junto, valeu, bora que bora, até a próxima.